Olá Brasil, olá a todos! Estamos aqui de volta para a nossa sexta aula aqui, esse módulo em que a gente vai falar um pouco de todos os sistemas orgânicos e que a gente está falando do sistema respiratório e cardiovascular. Pois é, pessoal, depois de a gente ter tido aula sobre anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular, nada mais justo do que a gente começar a saber um pouco mais sobre as patologias, sobre as doenças, as enfermidades que acometem esse sistema, da mesma forma que a gente fez lá no sistema respiratório. Não podíamos começar diferente senão falando da hipertensão arterial, um problema que infelizmente acomete muitos brasileiros e que realmente a gente tem que ter muito cuidado desde a nossa alimentação até mesmo os nossos hábitos diários para que a gente não caia dentro dessa doença. Muita gente tem essa doença e não consegue se curar dela, consegue mais um controle. Que a gente não entre nessa e para que a gente consiga fazer com que a maioria dos pacientes também não, a gente precisa entender um pouco mais sobre a hipertensão arterial, que é o nosso tema da aula de hoje. Então, a disciplina não confundam sistema cardiovascular e respiratório, a aula de hipertensão arterial. Então, vou falar um pouquinho aqui algumas curiosidades. A gente está iniciando essa etapa desse módulo falando dessas doenças cardíacas. E uma das curiosidades é que elas são responsáveis no mundo por 1/3 do total de mortes e se tornam um problema de saúde pública de primeira grandeza. Elas podem ser prevenidas, evitando-se ou mantendo elas sob o controle, principalmente quando a gente relaciona os principais fatores de risco. Então, poxa, 1/3 da nossa população, eles terminam indo a óbito por problema cardíaco. E boa parte dessas pessoas, se tivesse um acompanhamento preventivo ou até mesmo de controle no tratamento, falando de uma forma bem clara, seria muito mais fácil a gente diminuir essa quantidade na mortalidade por conta de problema cardíaco. Na verdade, se a gente diminui a mortalidade por problemas cardíacos, podem ter certeza que no mundo inteiro isso vai afetar a quantidade de pessoas também que vão ao óbito, já que problemas cardíacos são os que mais vão trazer mortes ao longo do ano na maioria dos países, ok? Então, os fatores de risco. Quando eu falo, professor, você tinha falado que a gente tem que controlar o fator de risco. O fator de risco, quando a gente fala sobre ele, a gente está trazendo mais a palavra prevenção, tá? O que eu quero dizer quando eu trago a palavra prevenção? Poxa, a gente vai se prevenir para que não aconteça nenhum problema na grandeza maior. Qual o problema da grandeza maior? É lógico que no caso da doença cardíaca vai ser o óbito. Mas antes do óbito ainda tem diversos outros problemas que a gente, enquanto profissional, não quer que o paciente tenha. Então, eu não quero que o paciente, por exemplo, ele fique hipertenso. É o nosso tema da aula de hoje. Porque se esse paciente ele ficar hipertenso, vai ser muito mais difícil o controle da própria vida dele. Vai ser difícil ele fazer algumas atividades diárias, ele pode começar a sentir dor de cabeça, ter alguns incômodos. Isso vai fazer com que a dieta dele fique extremamente limitada, bem rígida, de modo que ele não vai poder sair em nenhum momento dessa dieta sob risco, até mesmo de morte. Então, os fatores de risco, que são os fatores predisponentes para poder desenvolver determinada doença, é o que a gente tem que ter mais controle. Então, os fatores de risco, por definição, eles são as condições ou comportamentos que aumentam as chances de desenvolver uma doença cardíaca. Para quem possui, e não são poucas as pessoas que possuem, mais de um desses fatores de risco que a gente vai falar, a possibilidade dele ter uma doença no coração está aumentada e vai ser muito maior, ok? Então, fatores de risco, vamos lá, quem consegue descobrir só pelas imagens que a gente está colocando aqui. Vamos debater um pouco sobre esses fatores de risco, tá, pessoal? Então, primeiro, deixa eu ver se está aparecendo aqui, tá não, né? Minha telinha, tá? A gente tem aqui 2 senhores, um senhor e uma senhora.
Que fator de risco seria esse? A idade. Poxa, a gente tem como controlar esse fator de risco? Infelizmente não. Se eu pudesse dizer, ó, eu quero ficar com essa idade a vida inteira, eu acho que hoje eu estou numa idade boa, né? Eu acho que a gente já termina atingindo determinada maturidade, a gente ainda consegue curtir bastante a vida, tem fôlego, não está cansado, né? Então, se eu pudesse me manter mais ou menos nessa idade por um longo tempo, seria maravilhoso. Mas já que ninguém ainda achou essa fórmula, eu quero ficar igual a eles. É lógico que eu quero envelhecer. Por quê? Se você não envelhecer, é sinal de que você, ó, pegou o caminho do céu mais rápido. Então, isso aqui a gente não consegue controlar. Vai passando os anos, a gente vai envelhecendo. Obesidade. Gordinho ali, deitado, empanzinado. Ele tá cheio, acabou de comer e já tá pensando no jantar, no big sanduichão lá com suco. Ele tá até light aqui com suco, podia ser um refrigerante e tal, né? É lógico que a obesidade é um fator de risco para uma doença cardíaca. Mas é um fator de risco evitável, controlável? É lógico, né? À medida que a gente vai vendo que está tendo um ganho de peso, o paciente ele pode procurar alguns médicos, alguns nutricionistas, uns especialistas para fazer com que ele perca peso. Ah, professor, mas isso é uma coisa muito rígida, independente, é a saúde dele, né? Eu garanto que quanto menor o tamanho, né, da barriga, brincadeira, quanto menor o tamanho do problema, vai ser muito mais fácil dele ser corrigido e muito menos doloroso, tá? E doloroso no sentido psicológico, de você ir numa pizzaria e não poder comer pizza e a família toda está comendo. Então tem que ter cuidado. Cigarro, né, pessoal? Cigarro que é a causa de morte, a maior causa de morte evitável do mundo. É lógico que é evitável. Quem não morre por cigarro? Quem não morre? Quem não fuma. É uma opção minha fumar ou não? É lógico. A menos que tenha alguém com a arma apontada para sua cabeça dizendo, fuma, fuma agora, fuma mais outro cigarro. Ninguém é assim. Ninguém quer isso, tá certo? A gente tem também aqui, ó, falta de exercício físico, o sedentarismo, a utilização do álcool. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha fator de risco para o desenvolvimento de cardiopatia. E daí, ó, a gente dividiu esses fatores de risco em fatores que estão presentes a partir do nascimento, que são os fatores inatos, né? E a gente tem outros que eu vou mostrar já já. Primeiro, idade. É lógico que é um fator de risco. Mas qual idade, professor? 55 anos para homens e 65 para mulheres. Ah, por que que as mulheres têm mais? Pessoal, as mulheres têm uma vida um pouco mais regrada. Os homens, infelizmente, ainda, estatisticamente, eles têm uma vida mais negligenciada, uma vida um pouco mais responsável. Não que algumas mulheres não tenham. Talvez pudesse ser menor do que isso, da mesma forma que alguns homens poderia ser maior até do que 65. Se o indivíduo tiver um pai, ou um irmão, ou uma mãe, né, com cardiopatia diagnosticada antes dos 55, ele pode ter problema. Já que se for a mãe ou a irmã, antes dos 65, tá? Então, ó, eu tenho um pai que ele teve um problema no coração antes dos 55 anos. Se ele teve antes dos 55 anos, eu vou eliminar esse problema aqui cardíaco. Dificilmente, né, o que ele tem foi pela idade, ok? Então, se for antes dos 55 para homens, poxa, ele deve ter algum problema ali que eu posso ter também. Será que esse problema é genético? Se for para as mulheres, se ele tiver antes dos 65, poxa, minha mãe teve. Será que é genético também? Ah, então tem que sempre estar fazendo o controle aí. Aí tem os inatos, que são aqueles que normalmente as pessoas já nascem, e tem os controláveis. Pessoal, controlável porque a gente tem como controlar. Não precisa excluir permanentemente da sua vida se ainda está cedo e você tem como dosar um pouco. A gente só pede responsabilidade. Então, ó, hipertensão arterial, a pressão alta. Poxa, a gente tem como controlar sim a pressão alta. Se o indivíduo ele começa a ter pressão alta, ele vai lá no médico, o médico manda ele tomar
um remédio, mesmo que seja diário, 2, 3, 4, 10 vezes ao dia, se ele toma, certo, dificilmente ele vai ter uma cardiopatia a mais por conta da hipertensão. Se ele já não toma medicação, pode ter certeza que rapidamente ele pode evoluir sim para um problema. Daí a gente tem aqui, ó, colesterol alto, né? Colesterol alto, tabagismo também, colesterol alto, tabagismo, diabetes, sobrepeso e a inatividade física, ou seja, o sedentarismo. Então, todos esses itens são itens que podem sim trazer algum tipo de problema para o indivíduo, tá? Pressão sanguínea. Vamos entender um pouquinho o que é a pressão sanguínea? Eu sei que vocês já viram bastante coisa sobre sangue lá na aula passada. Pressão sanguínea é aquela força que normalmente o sangue vai exercer contra as paredes das artérias. Por isso que a gente fala, ele está com uma hipertensão arterial. A pressão dentro da artéria ela está maior. Tensão arterial se refere à tensão provocada pela pressão do sangue arterial. E daí, ó, quando a gente vai aferir essa pressão, quando a gente vai fazer esses registros, a gente tem dois tipos de registros: sistólico e a pressão diastólica, tá? A pressão sistólica é aquela pressão que o sangue exerce sobre os vasos quando o coração bate. Na pressão diastólica é quando ele relaxa entre as batidas, tá? Então a pressão em que normalmente tem, e ela vai ser um pouco mais baixa, por isso que é 180 por 90, é 120 por 80 e assim vai, tá? Mostrar um vídeo aqui para vocês para a gente começar a nossa aula. Falando só um pouquinho da pressão sanguínea. Eu vou até sair dessa tela aqui, uns 30 segundinhos só o vídeo, para que vocês vejam. Então, ó, a pressão sanguínea, a gente vê aí o coração batendo, o coração bombeando. E daí, ó, a gente vê que ela surge nas paredes dos vasos, tá? Então, essa pressão arterial é aferida, vai ser gravada como sistólica, como diastólica, tá certo? A gente tem que ter esse cuidado aí quando ela contrai e no intervalo entre essas contrações, tá vendo? Então, ó, a diastólica, quando ele relaxa, nesses relaxamentos, e a sistólica, quando ele contrai, ok? Deu para entender, né? Bem simples, a gente vai falar bastante ainda sobre essa pressão que é exercida justamente nas paredes das artérias. E daí, professor? Tudo bem, já entendi. O que é a tão famosa hipertensão? Hipertensão arterial. O que é? Como é que ela ocorre? Pessoal, ao longo do dia, diversas vezes no dia, a nossa pressão ela tende a subir e a descer. Ou seja, se eu comi um pouco mais, uma comida mais salgada, se eu estou relaxado, se eu vou dormir, se eu tenho um problema no trabalho, se eu tenho um problema em casa, se eu fico estressado, se o trânsito está horrível, se o trânsito está tranquilo, se eu estou indo para a praia para poder relaxar, isso tudo vai fazer com que a nossa pressão ela tenha algumas variações. Se eu faço atividade física, se eu não estou fazendo atividade física. Então, ó, ao longo do dia ela sobe e desce, ela sobe e desce, ela sobe e desce. Isso tem problema? Não, é natural. À medida que ela sobe e depois ela não desce mais, ela se mantém alta, ela se mantém lá em cima, a gente passa assim a ter problema e chamar de hipertensão arterial. Então, por definição, o que é a hipertensão arterial? É uma pressão que, mesmo ao longo do dia, subindo e descendo, ela se mantém num padrão mais alto, tá? Então, numa pressão maior do que é normalmente é esperada e suportada pelos nossos vasos. Tranquilo? Então, até aí tá tudo bem, né? Vamos continuar aqui. Cuidado. A primeira coisa que eu digo a todos vocês, muito, mas muito cuidado. A hipertensão arterial, ela sobrecarrega o trabalho cardíaco e arterial, contribuindo para quê? Aterosclerose. Aterosclerose vocês vão ter daqui a 2 aulas, tá? Tem essa, tem mais outra para depois
insuficiência cardíaca congênita e aterosclerose. Então, ó, a aterosclerose, um dos ajudantes para que o indivíduo tenha é justamente a hipertensão arterial. Isso aumenta o risco de uma doença cardíaca coronariana, assim como o acidente vascular cerebral, o AVC, ou o acidente vascular encefálico, AVE, tá? Mesma coisa. AVC é o nome mais popularmente conhecido. Provavelmente o paciente ele vai chegar lá desconfiando, a família, eu acho que ele teve um AVC, porque ele está com um lado, ou ele está com os dois, ou ele está paralisado e tal. É muito mais fácil, popularmente, a gente falar. Além disso, bastante cuidado também com o quê? Ela pode, a hipertensão, desculpa, resultar em outras condições. Como? Tomar mais uma água. Insuficiência cardíaca congestiva, ICC, que a gente vai falar também junto da aterosclerose daqui a 2 aulas. Doenças renais, doenças no rins, tá? Cegueira. Pessoal, quando a pressão ela aumenta, ela não aumenta só aqui na região da cabeça, onde a gente sente aquela dor, aquele incômodo, né? Que ou a gente tem que descansar, tem que tomar algum analgésico, algum remédio, se esse analgésico tem que ser muito forte, ou se ele pode ser muito mais fraco, independente de qualquer coisa. Isso acontece, né? Então a gente sente essas dores. Porém, pessoal, em todos os nossos vasos do corpo, esse aumento da pressão, ele vai interferir. Então, quando chega na região lá do rim, o rim ele não suporta esse aumento de pressão. O indivíduo ele passa a ter algumas dores e até mesmo problemas renais. Assim como também essa pressão arterial elevada pode causar danos na região responsável pela visão. Tá? Então, a hipertensão arterial ela é especialmente perigosa, porque frequentemente ela não apresenta sinais ou sintomas de alarme. Estima-se que ela afete 1 entre 4 indivíduos adultos. Então, pessoal, 1 a cada 4 pessoas tem a hipertensão. Como muitas vezes ela não vem acompanhada daqueles sintomas que são bem característicos, como uma dor na nuca, dor de cabeça, né? Como muitas vezes ela não vem acompanhada de todos esses sintomas, aí a gente pode ter sim mais problemas, porque o indivíduo ele vai ter a pressão alta e ele não vai procurar o que fazer para poder curar, justamente por causa disso. Talvez ele nem saiba que tem uma pressão mais elevada. Então, ó, as artérias, como eu falei para vocês, elas levam o sangue cheio de oxigênio, né, até o músculo cardíaco. Então, elas estão lá em íntimo contato. Só colocar aqui para vocês, ó, os fatores de risco da hipertensão, um videozinho, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre eles. Eu acho que é bem interessante, certo? Ficar aqui. A mulher está lá caminhando, daí, ó, olha o pezinho dela, ela já está um pouquinho mais gordinha, né? Mas pelo menos está fazendo a caminhada. Enquanto ela está caminhando, o coração, ele está tentando bombear sangue para todo o corpo, tá? À medida que a pressão está 120 por 80, maravilha, tá? Ela já pode até ser considerada, vocês vão ver, uma pré-hipertensa, mas ela tem algumas características. O ideal é que esteja abaixo. Daí, o que acontece, né, para que isso ocorra? Aqui vocês conseguem observar algumas gorduras. Uma gordurinha que ela tem lá no corpo, né? E daí, ó, à medida que essas gorduras elas vão se acumulando, vai dificultando aqui a passagem de todos os nutrientes, entre eles o oxigênio, tudo que a gente precisa para poder sobreviver. E cada vez que passa uma bolinha amarela dessa de gordura, ele termina juntando mais. Até que vai chegar ao ponto que vai obstruir. Quando obstruir, ela vai sentir o quê? Uma dor, tá? Então, ó, é uma dor que ela vai relembrar de toda a vida dela, porque rapidamente ela pode ir a óbito, ela pode ter um mal súbito, ok?
Só tirar aqui. Daí, ó, um dos principais fatores de risco para quê? Para angina, né? Então, ela está lá com a pressão alta. O que é a angina? Quando o coração não recebe aquela quantidade de sangue esperada. E daí, poxa, não está chegando, está com uma dificuldade. Seja por conta de alguma obstrução, que aí também está ampliando, está aumentando a pressão ali arterial, a pressão naquela região dos vasos, tá? Então, daí o indivíduo, ele pode ter a angina quando é uma obstrução parcial. E se ele tiver uma obstrução total, como a gente acabou de ver lá no vídeo, ele pode ter um infarto do miocárdio, tá? Quando esse fluxo sanguíneo ele for totalmente bloqueado. Então, ó, criou tanta gordura que criou uma obliteração ali no lugar, fechou, pum. Quando fechou o lugar, o sangue não passa por decreto nenhum no mundo. Então, se o sangue não passa, não chega ao coração, não vai chegar ao cérebro, não vai completar aquele ciclo ali. Se ele não completa o ciclo, pode se preparar para o indivíduo. Inicialmente, ele vai ter uma parada cardíaca. E aí a gente vai ter que interferir. Parada cardíaca que é o assunto da nossa próxima aula, tá, pessoal? Então, a gente vai ter que interferir sim. Os fatores de risco. Então, vamos lá. Insuficiência cardíaca. Se o paciente ele já tem insuficiência cardíaca, é lógico que ele vai ter já um grande fator de risco para que ele tenha uma hipertensão arterial, que ele tenha uma patologia na região cardíaca. Hipertensão arterial, vamos lá. Um dos principais fatores de risco para ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Uma condição grave, onde o coração, prestem atenção nisso, pessoal, ele se torna incapaz de bombear sangue suficiente para suprir as necessidades do corpo. Então, ó, o coração, ele não consegue, mas tenta, coloca medicação, tudo. O coração não consegue sozinho bombear o sangue para todo o seu corpo. Reze para que isso nunca aconteça. É um dos órgãos que quando para de funcionar, o que está funcionando, mas está funcionando meia boca, o indivíduo corre um grande risco de morrer. Então o coração está lá, ele está ajudando realmente a manter o indivíduo vivo, através da distribuição dos gases como oxigênio, dos nutrientes ao longo do corpo, principalmente pela corrente sanguínea. E daí, quando ele não consegue fazer da forma como ele queria, da forma como ele deveria, todas essas contrações para que o sangue possa ser bombeado, se ele trabalhar meia boca e essa quantidade de sangue chegar em meia boca também, pode ter certeza que o indivíduo pode evoluir para uma condição mais grave, no caso, a insuficiência cardíaca congestiva. Riscos para AVC. Professor, é verdade que o indivíduo que tem pressão alta, ele tem um pouquinho mais de risco para desenvolver um acidente vascular encefálico, AVE? É verdade? Infelizmente sim. Só tomar uma água, tá? Por quê? A hipertensão, a pressão alta, é o mais importante fator de risco para o AVC. Uma pressão muito alta, ela pode causar o rompimento de um vaso sanguíneo enfraquecido, que pode sangrar, causando um acidente vascular, ou encefálico ou cerebral hemorrágico. Ou ainda formar um coágulo que bloqueie uma artéria pequena que o indivíduo tenha no cérebro, também fazendo com que ele tenha um acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, não passou oxigênio onde deveria. Então, ou essa pressão ela está muito alta, e aí, devido à pressão estar alta, alguns pequenos vasos que a gente tem na região cerebral, ele não consegue suportar esse aumento de pressão, ele termina rompendo. Quando ele rompe, há um extravasamento de sangue para a região cerebral, e daí o indivíduo ele tem um acidente vascular encefálico hemorrágico. Por outro lado, o indivíduo está lá, começou a formar as gorduras, lembra? Formou as gorduras. Depois das gorduras, começou a acumular um pouquinho mais de sangue e formou um coágulo. Daí o indivíduo tomou um vasodilatador qualquer, dilatou e o coágulo continuou percorrendo. Naquele vaso que o coágulo iniciou,
talvez ele seja um coágulo médio, um vaso grande, não vai ter problema. Porém, quando ele chegar lá nos vasos que são menores, ele chega lá com todo o tamanho dele, ele não vai conseguir entrar, ele não vai conseguir ficar normal. Quando ele não fica normal, a probabilidade dele obstruir a passagem de sangue é grande. E daí ele vai ter o quê? O acidente vascular cerebral ou encefálico isquêmico. Ele impediu a passagem de sangue rico em oxigênio para aquela região. Então, chegou lá o coágulo, vinha com sangue normal, ele, opa, travei aqui. Ah, mas eu sou teu amigo, estava logo atrás. Não passa ninguém. Então, o coágulo ele termina tapando tudo. O que, dependendo de onde estiver, se for na região cerebral, esse coágulo ele vai causar um acidente vascular encefálico, até que ele seja removido. Catéter, vai lá, tira, tá? Quando é possível. Se ele está perto do coração, o coágulo vai provocar uma embolia. Então, vai lá, tem um coágulo, impediu, não vai chegar sangue ali naquela região do coração, do pulmão, o indivíduo pode ter grandes problemas, ok? Então, ó, a hipertensão arterial. Em indivíduos de 40 a 70 anos, cada incremento na pressão sistólica de 20 miligramas, 20 milímetros de Hg, desculpa, ou de 10 na diastólica, o risco de AVC é duplicado. Vamos lá. A minha pressão normal é 10 por 7 ou 10 por 6. Se a minha sistólica ela aumenta para 12, o meu risco de ter AVC é dobrado. Ah, mas professor, aumentou para 12. Beleza, mas o meu comum, o meu normal é 10. Então, se eu tenho 10, estou tranquilo. Se vai para 12, aumenta muito e com isso dobra a probabilidade de eu ter AVC. Assim como, se for na menor, era 12 por 8, era, sei lá, 10 por 6 que eu disse, né? 10 por 6. Se ela ficar 10 por 7, opa, aumentou só 10 na mínima, mas esses 10 na mínima também vai fazer com que o risco de acidente vascular cerebral que eu tenha, ele também seja duplicado. Acho que é uma boa questão para a prova, né? Respirei. Doença renal. Está relacionado também, professor? Sistema urinário não é outra disciplina lá? É, mas tem relação só para que vocês vejam, tá? O que os rins fazem? Eu tenho certeza que todo mundo já sabe. Qual a principal função do rim? Se não souber, acho bom estudar porque pode cair na prova, tá? Não nessa, na outra. A principal função do rim vai ser filtrar, né, os detritos, tal, que posteriormente serão eliminados. Com o tempo, a hipertensão ela pode estreitar e engrossar alguns vasos sanguíneos dos rins. Então, eles vão ficar um pouco mais rígidos. Então, ó, a pressão arterial, a dilatação, tal, daqui a pouco ele contrai mais, estreitou, né, e deixou ele um pouco mais rígido. Por quê? Porque ele está grosso. Então, aquela camada que tinha ali que fazia com que ele dilatasse, para que tivesse uma pressão mais tranquila, tá ruim. Então, é lógico, a pressão ali dentro, ela só tende a aumentar. Os dois rins, pessoal, eles podem falhar ao mesmo tempo. Não é porque você tem dois que espera que um vai ser bonzinho e vai dizer, me sobrecarrega aqui, e se tiver problema você ainda tem o outro. Na hipertensão, muitas vezes não. Ela vai sobrecarregar os dois, tá? Ela vai atuar nos dois direto. Se a hipertensão realmente causar um problema renal que não dá para ser resolvido de uma forma menos invasiva, pode ser necessário hemodiálise, transplante renal, tá? Ele pode inviabilizar o tratamento um pouquinho mais conservador. Quando relacionado ao idoso, ele vai ser associado frequentemente ao enrijecimento das artérias. Então, essas artérias, ao longo dos anos, é natural que elas também fiquem um pouco mais enrijecidas, que elas fiquem um pouco mais fortes e que não consigam fazer todo o seu trabalho da forma como a gente espera. O turno acarreta uma sobrecarga de trabalho, lógico, ao coração, aos rins, a tudo. Tá? Então, a gente também tem que ter um cuidadozinho aqui um pouco maior. Ele é considerado um fator de risco
para o enfraquecimento visual, como eu venho batendo aqui na tecla e falando com vocês, tá? Pode eventualmente causar rompimento sanguíneo, né, nos vasos sanguíneos dos olhos e o consequentemente sangramento. Sabe, às vezes, quando você vai lá, acordou, olhou no espelho e viu que tem um sanguezinho aqui ou está um pouco mais vermelho na região do olho, se isso estiver acontecendo com frequência, já procura um médico, tá? Porque pode ser indicativo de uma pressão alta e esses vasos que são menores, eles não suportariam essa pressão inteira. A visão, diante disso, ela vai se tornar um pouco mais borrada e algumas vezes pode resultar em cegueira, tá? Então, esses rompimentos de vasos sanguíneos relacionados à região visual pode fazer com que o indivíduo fique deficiente visual. E daí, ó, professor, o que é uma pressão normal? O que está dentro da normalidade? Me define o que é normal. Acho bem interessante essa foto, que tem uma vaca aqui normal e uma outra vaca que teoricamente seria normal, mas está de cabeça para baixo lá no arbusto, né? O que não é naturalmente esperado. Então, dentro da normalidade, a Associação Americana do Coração ela tem mais ou menos uma classificação em relação à hipertensão arterial. E o que é que essa classificação diz? Indivíduos que têm a pressão menor do que 120 milímetros de mercúrio sempre, tá, pessoal? E menor do que 80, ou seja, menor do que 12 por 8, né? Que aqui é só matemática, é só cortar esse 0 e esse 0 aqui. Então, cortou os dois, vai ficar 12 por 8. Então, se ela for menor do que 120, menor do que 80, o indivíduo ele vai ser considerado normal. Ah, professor, e se for 12 por 8? Ele já vai entrar aqui no pré-hipertenso. Sério, professor? Pois eu sempre aprendi que a pressão normal, a melhor coisa do mundo era 12 por 8. Normalmente o que é que a gente fala? Até 12 por 8 é aceitável. Passou de 12 por 8, já está lá, nos 120 por 80, o indivíduo ele já vai ser classificado como pré-hipertenso. Tem como regredir? Tem. Muitas vezes mudando alguns hábitos alimentares ou começando a fazer algum exercício físico, caso não faça, tá? Então, é mais tranquilo. A gente tem o pré-hipertenso indo de 120 a 139 a 80 e 89. Então, se o indivíduo tiver, estou com a pressão 13 por 8, 8,5 ou 9, que foi o arredondamento do 89. Ele pode sim também ainda ser pré-hipertenso. Então, tem uma margenzinha aí. Ele vai ser considerado hipertenso em estágio 1 quando a pressão dele estiver entre 140 e 159, ou seja, entre 14 e 16. Né? Se tiver aí nesse intervalo, aí ele vai ser hipertenso em estágio 1. Ou 90 por 99. Né? Então, 14 por 9, 14 por 10. Poxa, ele aqui já é hipertenso em estágio 1, sim. Hipertensão em estágio 2, maior ou igual a 160, ou seja, o 16 por 100. Tá? Então, 16 por 10, maior ou igual a isso, ele já vai ser considerado hipertenso em estágio 2. É lógico, pessoal, que a gente tem que saber em que momentos a gente vai aferir. Não é porque o indivíduo ele perdeu um ente querido muito próximo, tá? Ou porque ele chegou correndo, ele está agitado, que a gente vai aferir a pressão dele. Opa, vamos lá, vamos fazer um cateterismo que provavelmente você está partindo dessa para uma melhor. Não é isso que normalmente a gente quer, tá? Crises hipertensivas. Existe, né? Muita gente tem crise hipertensiva. O que a gente deve fazer diante dessas crises? Primeiro, crise hipertensiva é uma emergência hipertensiva relacionada à pressão arterial, justamente esse aumento da pressão que não se deu por nada, onde há um comprometimento vital do órgão. Então, o órgão ele tem um comprometimento realmente vital, reduz a pressão arterial de modo abrupto. Então, a pressão arterial ela cai de forma muito rápida. Então, vamos lá. O indivíduo ele tem a pressão muito alta, e daí ele olhou, poxa, minha pressão está 18 por 10, está alta. Meu pai é hipertenso também. Toma esse remédio aqui, coloca embaixo da língua que ele vai fazer efeito. Beleza. Daqui a pouco o indivíduo está lá, pálido, parado. O que é que ele tem?
uma crise de pressão baixa. A medicação que ele tomou fez com que baixasse a pressão demais. E dependendo da dose que ele tenha tomado, ele pode ir a óbito rapidinho, porque a pressão caiu e ela caiu com o auxílio de um medicamento. Ela não vai voltar a subir de uma forma tão simples, tá? Então o medicamento foi lá e pum, jogou ela lá embaixo. Por isso que eu falo para todo mundo. Se o paciente ele está com alguns problemas médicos ou está dentro de uma emergência médica, o que mais a gente tem que avaliar é quando a gente vai administrar qualquer tipo de antihipertensivo, tá? A gente vai tentar diminuir essa pressão. Pessoal, normalmente ela deve ser feita no hospital por um médico, ok? Que fique bem claro isso. Se, eu conheço, eu sei que isso aqui é besteira, eu sou da área da saúde, toma aí esse captopril, bota embaixo da língua. Se essa pressão, ela começa a cair, você pode botar 1 quilo de sal depois, que ela não vai subir. E é lógico, ele ainda pode entrar em colapso por esse tanto de informações, tá? E daí, cada ali emergência, a gente também tem uma urgência hipertensiva. Na urgência, não há um comprometimento vital. Poxa, ele está com dor e tal, mas ele não está correndo risco de morrer agora. Pode ser que ele morra depois, é uma urgência, mas precisa atuar o quanto antes. A redução da pressão, normalmente, quando ela é feita de uma forma mais devagar, de uma forma mais sucinta. O tratamento é a administração de antihipertensivo. O paciente que já sabe que é, se tomar mais uma água, minha garganta hoje está muito seca. O paciente que já sabe que é hipertenso, ele normalmente anda com os remédios no bolso. Então, poxa, eu sou hipertenso. Meu Deus, esqueci de tomar o remédio de manhã. Aí sim, vai lá, toma o remédio, tá? É o remédio que normalmente ele já toma. Ele deixou na verdade de tomar naquele dia porque ele achava que não precisava ou por qualquer outro motivo. E daí quando a gente diz, toma o teu remédio, beleza. Já era aquele que ele tomava, tá tranquilo. Agora sim, esse aqui é o que eu tomo. Mas ele não está amparado pela lei. E o que é estar amparado pela lei? É que tenha todos os registros, até mesmo um profissional que atendeu ele, dizendo, o paciente estava com crise hipertensiva, a gente vai entrar com tal medicação, com tal e com tal, tá? Então isso tudo é necessário também. Tratamento que o paciente já faz uso, ele normalmente vai surtir um bom efeito. Tem alguém grávida aí? Vamos lá. Hipertensão arterial na gravidez. Professor, é normal ou não? Não é normal. É comum? Acontece com diversas mulheres. Transtorno hipertensivo na gravidez. Então a gente tem a hipertensão gestacional, induzida pela gravidez. O indivíduo ele pode ter o que a gente chama de pré-eclâmpsia. A gente vai falar já do conceito de pré-eclâmpsia para vocês. Ela pode ser recorrente de uma hipertensão crônica, né? A paciente já tinha uma hipertensão, ela ficou grávida e essa hipertensão foi um pouquinho mais exacerbada. Ou ela pode acontecer naturalmente, a paciente estava bem, ficou grávida e de repente começou a aumentar essa pressão. Esse aumento da pressão é um dos indicativos de que ela pode estar tendo uma crise de pré-eclâmpsia que vai evoluir para uma crise de eclâmpsia, que, por sua vez, se não tratada, ela pode evoluir para o que a gente chama de síndrome de HELP, tá? Que é quando a mãe normalmente pode ir a óbito e está correndo grande risco no final da gestação. Fatores de riscos associados à hipertensão na gravidez. Então, poxa, o que normalmente está? Adolescência. O corpo da mulher, ele ainda não estava totalmente maduro, ele ainda não estava totalmente pronto para poder gerar um novo indivíduo. Muitas não vão ter problema nenhum, mas é comum que tenham uma hipertensão arterial nessa gravidez. Idade avançada, a mesma coisa, né? Alguns pacientes, eu congelei óvulos, eu estou com 50, 60, 70 anos, eu quero colocar um bebê aqui na minha barriga, fez a inseminação, colocou, vingou, mas pode até ser uma gravidez de risco, normalmente até pela idade elevada, isso tudo ela também vai ter um risco um pouco maior de desenvolver hipertensão. Mudança no parceiro, né? Então, no parceiro, na parceira, daí você é casado,
mudou, e daí isso tudo pode provocar, sim, tudo isso. Uma hipertensão, então, pessoal, não é só quem leva um pé na bunda que pode sofrer. Quem dá o pé na bunda também pode ter fisiologicamente a sua hipertensão aumentada, o que vai fazer com que ele tenha alguns probleminhas, principalmente dores de cabeça, tem que tomar mais cuidado em algumas situações. Obesidade. A obesidade, como a gente já vem falando, né? A falta de exercício físico, uma dieta não controlada, os dois juntos, associados ao álcool. Então, imagine essas três coisas, a gente consegue eliminar completamente, não é difícil, tá? Elimina completamente, o indivíduo ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Ah, professor, então não vou mais para balada? Ah, vai, dá para ir para balada, aproveita a balada. Agora, ó, evita fumar, beber, tá? Vai lá, dança muito, chega lá, faz todas as aulas que vocês tiveram de zumba, ou esqueci até lá, né, das outras danças lá, que estão na moda, que o pessoal vê no YouTube e tal. Então, isso tudo, ele deve ser feito com fit dance, lembrei. Deve ser feito com moderação. E daí, ó, fatores de risco associados. Primeira gestação de gêmeos. Ah, o indivíduo já teve 2 filhas, mas a próxima é gêmeos, então ele pode ter hipertensão desencadeada. Histórico familiar. Ah, minha mãe tem, meu pai tem, minha avó tem, meu avô tem. Se prepara que mais cedo ou mais tarde a sua pressãozinha vai estar maior. Diabetes, a mesma coisa, tá? O indivíduo que é diabético, aqueles indivíduos também que têm algumas doenças autoimunes. Então, a gente tem todas essas estruturas aqui que são problemáticas, ok? Mostrando aí uma gestante. Então, essa hipertensão gestacional, sempre o indivíduo ele tem que abrir muito o olho, porque ele pode estar dentro de um quadro de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. É lógico que não é só a hipertensão arterial, né? O inchaço nos pés, a presença da proteína, 2 cruzes e tal, isso tudo vai fazer com que realmente o indivíduo ele possa, a mulher, né, ela possa estar tendo uma crise de eclâmpsia na gravidez. Normalmente, a gestacional, ela é descoberta depois da 20ª semana, né? Então, o indivíduo ele já está ali com 20 semanas, já uns 5, 6 meses. Através de uma proteinúria, fez um exame de urina e viu que tinha uma quantidade, uma proteinúria, né? Então, ela está tendo a pressão alta, mas a quantidade de proteína na urina dela não atingiu ainda níveis que possam alertar aquele casal para que possa ter problemas relacionados à eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Normalmente, essa hipertensão ela vai retornar a valores normais até 12 semanas depois do parto. Então, passou aí 3, 4 meses depois do parto, a gente vai ter os valores das pressões da mulher voltando ao normal. E aí, professor, o que é a pré-eclâmpsia? Já citou, agora fala, né? É um transtorno multissistêmico, ou seja, um transtorno que dá em diversos sistemas da gestação que vai se manifestar, entre outras manifestações, com a hipertensão arterial. Como eu falei para vocês, alguns inchaços também, né? Raramente ele vai aparecer antes da 20ª semana. Normalmente ele aparece depois da 20ª semana, mas pode ser que apareça assim. A hipertensão crônica, né? Quando ela é diagnosticada antes da gravidez ou até as 20 primeiras semanas, ela pode não ser aquela que a gente chama de gestacional. Mas, nossa, ela ficou hipertensa. Ficou porque tinha que ficar mesmo. Ah, professor, mas ela está grávida. Foi lá na 5ª, 6ª, 7ª, 10ª semana, a maior probabilidade é que tenha sido uma hipertensão crônica e não uma hipertensão gestacional, por conta do momento que ela estava lá, que ela estava gestante. Depois das 12 semanas, ela regride? Não, por quê? Porque é crônica, ela não estava relacionada à gestação. Então aqui, ó, a hipertensão infantil, mostrando para vocês, falar um pouquinho, o nosso tempo já está acabando. Ela está relacionada com maior frequência à obesidade infantil. Pessoal, eu posso falar porque eu tenho um paciente que tem 5 anos e pesa 55, 56 quilos, o que é um absurdo. Tem muitos aí que estão me assistindo que não pesam esse peso. Então, é lógico que um indivíduo como esse, ele tem muito mais risco e ele vai desenvolver
um problema cardíaco, iniciando até mesmo por uma hipertensão arterial. Normalmente o diagnóstico é difícil, né? As crianças ficam um pouco mais agitadas, porém vai variar muito de acordo com a idade, se é um menino ou menina, ou se é a estatura, se é alto, se é baixo, né? Daí eu trouxe para vocês aqui alguns vídeos de como a gente deve aferir a pressão arterial, tá? Primeiro, deixa eu só mostrar aqui para vocês, esse vídeo de insuficiência cardíaca eu vou deixar para depois, porque vocês vão ter uma aula dele, tá? Mas ó, falando aqui para vocês, primeiro essa imagem da pressão sistólica e da pressão diastólica, né? Na sistólica, o coração, quando ele não consegue ser preenchido, tá? Então, ó, o coração, ele não é preenchido, o indivíduo ele pode estar com insuficiência cardíaca diastólica. Quando o coração ele está muito preenchido, muito esticado e ele não consegue se contrair para bombear. Vocês vão ver isso. Aqui está um pouquinho mais rígida a musculatura, aqui está tão esticada que ele não consegue as contrações necessárias, ok? Tá, professor. E daí, só para a gente finalizar, senão não vai dar tempo, como é que eu devo aferir essa pressão? Primeiro, aqui é a posição, tá? A gente vai pedir para que o indivíduo ele deixe o braço da pessoa normalmente nessa altura, na altura do tórax, numa superfície confortável, tá? Na altura do peito ali, numa superfície confortável. Então ele apoiou o braço. Ele apoiou, ele está bem sentado, né? Daí a gente vai pegar aqui a manga, eu vou mostrar para vocês todas essas nomenclaturas. E daí a gente vai botar aqui, ó, o estetoscópio e a gente vai colocar o estetoscópio aqui, na região da artéria braquial. E vamos fechar o manômetro para que a gente possa insuflar até chegar no momento que a gente quer. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Deixa eu só remover essa imagem da tela. Vou mostrar aqui o texto para que vocês entendam. Antes de qualquer coisa, a gente tem que dar aqui algumas orientações para o nosso paciente. Pedir para ele não beber café ou fumar cigarro até 30 minutos antes de ter a pressão aferida. Pede para que ele vá no banheiro antes da verificação, porque uma bexiga cheia pode alterar a pressão arterial. Antes do teste, a gente pede para que ele fique sentado pelo menos tranquilo, ó, respira fundo, fica bem, fica uns 5 minutos aí. Porque se ele estiver muito agitado, chegou correndo, estava atrasado, espera aí, 5 minutos, e daí a gente vai aferir. Com as costas encostadas confortavelmente na cadeira, os pés soltos no chão e o braço estendido sobre uma mesa, mais ou menos na altura do coração, como eu falei para vocês. Ele tem que estar com alguma coisa com as mangas que fiquem curtas, ou então a gente vai ter que realmente tirar um pouco a blusa dele, porque não vamos colocar por cima das blusas, tá? Então, o braço descoberto para que a gente possa colocar todo a braçadeira, com mangote, com tudo. Então, a aferição da pressão. Tem que fazer pelo menos 2 leituras para ter certeza, tá? E daí faz a média das 2. Fornece o resultado da medida de pressão, normalmente em números. Então, ó, mostrando aqui para vocês todas as etapas. Então, a gente tem aqui a válvula, que a gente vai rosqueando aqui a pera, aqui em cima, né? A manga, que a gente vai colocar no braço do paciente, aqui o manômetro. Além disso, a gente ainda vai usar o estetoscópio. Então, ó, como que eu vou aferir, professor, essa pressão aqui? Aqui mostrando o manômetro, que é onde a gente deve ficar olhando, tá? Então, vou mostrar para vocês, ó, a gente está insuflando, insuflando, insuflando. À medida que a gente vai insuflando, esse manômetro ele vai subindo, subindo, subindo. Aqui está em 120, é justamente isso. Ele está todo em milímetros de mercúrio. Se eu começo a ouvir os barulhos aqui, que eu vou ensinar vocês em 120, opa, 120 é a nossa pressão sistólica lá. Depois, eu quero ver a outra. Então, daí a gente vai lá ver a outra pressão diastólica. Quando ele for diminuindo, eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu só eliminar. Vamos deixar de conversa mole. Nosso tempo está acabando. Vamos lançar o nosso vídeo de como aferir a pressão arterial. Sai aqui um pouquinho só para tomar uma água, tá? Como aferir a pressão arterial, pessoal? Primeiro, se eu tenho um aparelho digital, não tem problema.
Aparelho digital a gente pode botar no pulso ou no braço, tá? Tem diversos. A gente não pode medir a pressão arterial no dedo e nos relógios, tá? No dedo e nos relógios, eu vou até mostrar para vocês, no dedo e nos relógios, o que acontece? A gente afere a frequência cardíaca, quantos batimentos por minuto o nosso coração está fazendo. Então, ó, normalmente sentado, ou o braço esquerdo ou o braço direito, normalmente o braço esquerdo é um pouco mais confiável, faz xixi, deixa o paciente descansar por 5 minutos. A gente não pode aferir logo após o indivíduo ingira um pouco de café, fume ou tenha bebido alguma bebida alcoólica. Coloca a abraçadeira. Aqui vocês vão ver que tem um vasinho passando, tá? Que é a artéria braquial. Daí, esse vasinho, normalmente as braçadeiras têm artéria braquial, tal, a ponte aqui, se aponta, e daí você começa a insuflar. Quando você insufla, se ele for digital, maravilha. Ele vai secando, ele já vai ver em que momentos houveram as variações, né? E daí, aqui no digital, ele já vai dizer. Se for o analógico a gente já vai começar a observar através do manômetro. Deixa eu mostrar o manômetro aqui mais uma vez para vocês. Ó. Então, a gente observa aqui no manômetro. Eu vou insuflando, esse manômetro ele vai subindo. À medida que, pessoal, prestem atenção, eu estou desconfiando que o paciente está com pressão alta. Eu vou insuflar até quanto? Sei lá, 180. Botei o estetoscópio, começo a, na válvula, soltar. Ele vai voltar devagar. Se assim que eu abrir a válvula, eu já começar a sentir um tum-tum, tum-tum, eu já estou ouvindo a batida, opa, fecha a válvula. Ainda não é aqui. A gente insufla mais até o ponto que eu não vou ouvir mais a batida. Por quê? Eu preciso saber no momento exato que a batida começa. Em qual número desse manômetro vai estar. Então vamos simular. Por exemplo, insuflei até 180. E daí fui soltando ele 160, 140. Quando chegou aqui perto do 120, ele bem forte. Essa primeira batida bem forte, eu já decoro o número. Poxa, 120, 130, depende. Né? 120, 130. E daí eu vou ouvindo essas batidas, até que elas vão ficando cada vez mais fracas, e vai chegar uma hora que ela vai sumir. E daí quando ela some, eu tenho que anotar também, tá? Então eu anoto da primeira vez que eu ouvi, e assim que ela sumir, em que região estava o manômetro. Ok, pessoal, deu para vocês entenderem, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente o nosso tempo dessa aula terminou. A gente vai ter uma aula bem interessante na próxima semana. Eu aguardo vocês. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.